Neste próximo vídeo eu vou considerar então que, como a gente já viu, alguma questão sintática, né, como a gente declara, como a gente define as variáveis usando o tipo de dado construído, né? Então a gente já tem uma certa noção a respeito da definição básica, né, e de algumas operações básicas também. Então agora eu vou mostrar um segundo caso, né, que tem um pouquinho mais de elementos para tentar expandir as possibilidades, mostrar algumas outras características do uso, tá certo? Então, vamos lá. Continuando agora a nossa ilustração do uso, vou apresentar um outro exemplo, levemente correlacionado com o que a gente viu até agora, mas que estende um pouco mais as possibilidades. Eu tenho aqui uma struct que é muito semelhante à que a gente viu até agora, latitude, longitude e altitude. Eu só mudei aqui o nome do membro para facilitar depois alguma exibição gráfica mais à frente, mas tirando a questão do nome, mesma ideia que foi mostrada até agora. Tem uma outra struct, que aqui você já percebe que o tipo de dado pode ser heterogêneo, né, para cada membro. Tenho um primeiro membro chamado dia, que é unsigned char, um inteiro de 1 byte sem sinal. O mês também, inteiro de 1 byte sem sinal. E um membro para o ano, referente àquela data, que é um short int, até porque não caberia no unsigned char um valor como, por exemplo, 2010, 2015, 2030. Né? Teria que ser pelo menos um short int. Então tem essa struct que eu chamei de struct data calendário, e ela tem 3 membros também. Os 2 primeiros membros do tipo unsigned char e o terceiro membro de um tipo distinto, que short int, dia, mês e ano. Então. E aí, uma terceira struct, chamada struct medical, né? Seria medição, que ela tem um membro do tipo int, né? Um inteiro padrão aí da plataforma, chamado ID, que é para identificar o lugar. Um membro localize, que é uma struct.geogr, ou seja, eu estou definindo uma struct na qual um membro é, por sua vez, uma struct. Outro membro chamado data OBS, data da observação, que é do tipo struct data calendário, que eu acabei de definir aqui. E finalmente 3 membros float, temperatura máxima, que eu chamei de temp max, temperatura mínima, temp min, e precipitação, né, pluviometria. Então, ó, este exemplo aqui já ilustra que eu posso, né, tanto ter tipos heterogêneos, membros heterogêneos, né, de tipos distintos dentro de uma mesma struct. Então ela não é um arranjo homogêneo, né, ela é um arranjo heterogêneo, a ponto de eu poder ter membros que são, por sua vez, instâncias de outras structs. Então você percebe o potencial desse mecanismo, desse recurso. Então, fiz as definições, né? Vamos seguir agora. Posso declarar então uma variável, no caso aqui 2, uma chamada vCentro, que é struct de medição, outra chamada vCampo, que é também struct de medição. Para a gente ilustrar, ó, eu posso também visualizar uma possível representação da variável vCentro como sendo este arranjo. E ela tem um membro chamado ID, um membro chamado localize, que por sua vez está subdividido em membros lat, long e alt,
Aí a struct tem um outro membro chamado DataOBS, que por sua vez tem membro dia, mês e ano. E depois ainda a gente conclui com os membros tempo max, tempo min e princípio. Okay? Então é lógico também que a gente está interessado em criar structs, né, que atendam a necessidade, e a gente administrar também a complexidade, né? Um alinhamento mais extremo de struct dentro de struct dentro de struct tende a tornar meio confuso. Né? Então a gente recomenda que utilize o potencial do recurso, mas tenha também um olho na legibilidade, na facilidade de entendimento. Aí seguindo aqui, ó, tenho lá, por exemplo, atribuições dentro de um programa. Aqui eu estou atribuindo inicialmente valores para os membros da variável vCentro, o ID 1, latitude, longitude e altitude, e a informação referente a uma data, né? Aqui no caso 10 de agosto de 2029, uma data para o futuro. No caso do vCampo, né? ID 2, as coordenadas, né, específicas desse outro lugar, e a data que eu vou pôr lá é a mesma daqui. Então, ó, olha o que eu estou fazendo aqui. Ó, eu posso colocar, ó, atribua para o membro DataOBS da variável vCampo o que está armazenado no momento no membro DataOBS da variável vCentro. Então, repare, eu estou atribuindo uma struct para outra. Isso é possível. Não precisa atribuir sempre membro a membro. Aqui no caso não tinha jeito, né? Até porque eu tinha um valor específico para cada um. Mas aqui, por exemplo, ó, esse cara tem dia, mês e ano, esse aqui tem dia, mês e ano, e eu quero colocar aqui o dia que está aqui, o mês que está aqui e o ano que está aqui. Beleza, pega o registro como um todo, né? Desse dado aí, DataOBS da variável vCentro, e atribui para o DataOBS da variável vCampo. Então, você vê como é bem interessante as possibilidades que a gente tem aí. Seguindo, né, eu posso mandar imprimir. Ó. Tem uma rotina de impressão. Aí eu estou mandando para a rotina ó, a variável vCentro, com todos os seus membros. E essa rotina aqui ela prevê um segundo parâmetro, um cabeçalho, né, para decidir o que vai ser impresso inicialmente. Então, mas aqui ó, tá ID, tá data, tá a localização, tá a temperatura, tá tudo, tá indo aqui. Tá indo o pacotinho completo, né? O lugar que, com todos os seus atributos, a coisa com todos os seus atributos. Depois eu posso mandar imprimir o conteúdo da outra variável, uma nova chamada. Agora aqui está indo todo o conteúdo da variável vCampo com todos os seus membros, né? E no caso aqui eu estou distinguindo o cabeçalho. A rotina de impressão, né? Você tem aqui uma ideia dela. Não vem tanto ao caso aqui a parte de passagem de parâmetro. Para quem já entende alguma coisa, percebe que está indo por valor, mas não é tão importante aqui, apesar de ser um aspecto interessante de uso de registros. E essa variável P lugar aqui que está recebendo o que foi passado no primeiro parâmetro lá, ela é uma cópia que tem o ID, né, os dados da data e assim por diante. Então você pode perceber que se tornou muito mais prático com o uso da struct terceirizar a lógica de impressão para uma subrotina. Por quê? Porque com um parâmetro eu passo todo aquele conjunto de atributos que eu tenho. Supondo que eu não usasse struct, né? Eu teria que ter um parâmetro para o ID, um parâmetro para o dia, um parâmetro para o mês, um parâmetro para o ano, um parâmetro para a latitude. Né? É uma coisa que fica bem pouco prática, né? Fica muito confuso, inclusive, e aumenta a possibilidade de erros. Para você ter uma ideia do que seria impresso, você pode imaginar isso aqui. Né? Imagine os valores que eu inicializei previamente, né?
Aí eu recebi com Scanf a temperatura máxima, mínima e a precipitação do centro, guardei no membro correspondente na struct, e depois o campo, os valores que eu inicializei, ó, repare que a data veio certinha, né? E os valores que eventualmente eu digitei durante a execução do programa na entrada de dados. Então, você tem aí um novo exemplo de como as structs podem ser utilizadas.